Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que alegria poder nos reunir, nos encontrar através desse nosso canal do YouTube para mais um encontro e um momento de partilha com a Palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, dia 16 de junho, estamos encerrando a 10ª semana do Tempo Comum e a liturgia nos propõe o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes também que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, finalizando essa 10ª semana do Tempo Comum, onde nós tivemos então a grata alegria de poder então acolher esse texto do Evangelho extraído do Sermão da Bem-aventurança, onde Jesus então inicia dizendo que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, os mansos, os puros, os que são perseguidos. Então Jesus, ele traz ânimo e renova a esperança de um povo que está sofrendo diante da opressão dos poderosos. E assim então, as pessoas veem em Jesus algo diferenciado, tanto que as multidões começam a segui-lo. Mas Jesus então vai buscar ajudar a compreender como nós devemos viver para poder então cumprir a vontade de Deus. E aí, estamos acompanhando e tivemos então a alegria de acompanhar a cada dia da semana um dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. E finalizando então essa semana, nós então percebemos que Jesus, ele vai então intervir naquilo que se refere à questão do juramento. É comum isso, antigamente, a gente ver as pessoas que, quando queria dar credibilidade àquilo que estava falando, dizendo, ela dizia, eu juro por Deus. E na época de Jesus, isso era comum, era natural, mas Jesus então diz, olha, não jure, ou seja, não coloque Deus nas tuas coisas, no meio dos teus problemas, suas dificuldades, das suas conversas. Faça o seguinte, não jure, porque nem pelo céu, nem pela terra, o céu porque é o lugar de Deus, a terra é onde Deus apoia os pés, e nem por Jerusalém porque é a grande cidade. Juravam por tudo. Jesus vai dizer, olha, faça o seguinte, que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, e o que passa disso vem do maligno. Olha que interessante. E nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos, também nós somos chamados a nos posicionar. Ou nós somos de Deus, ou não somos. Não podemos ficar no meio termo. Ah, eu acho que sou. Não. Ou sim, ou não. O que passa disso não vem de Deus. É assim que deve ser a nossa vida. E nos dias de hoje, infelizmente, temos muitas pessoas que querem caminhar, trilhando os caminhos do mundo e seguindo a Deus. Ora, são caminhos distintos. Eu costumo fazer essa comparação como uma pessoa que está com o pé em 2 barcos. Em determinado momento da história, os barcos vão se afastando porque os caminhos de Deus são distintos. É diferente do caminho do mundo. E a pessoa vai ter que optar ou coloca os 2 pés em um barco ou coloca no outro. Do contrário, ela vai cair e vai se afogar. Essa
então, a atitude daquele que se abre ao chamado de Deus. E a primeira leitura de hoje, ela é extraída então do 1 Reis, capítulo 19, nos narra justamente o chamado de Eliseu. Nós temos então Elias que vai encontrar Eliseu. E interessante porque Eliseu está trabalhando, está ali cuidando da junta de bois, a qual então seus pais lhe haviam confiado o trabalho. Então muitas vezes a gente acha que Deus, ele então não está no nosso trabalho, não participa da nossa vida. Deus fala conosco, nos chama em lugares então privados. E não é assim. Deus vem ao nosso encontro onde quer que nós estejamos. E no caso de Eliseu, foi no seu trabalho. E ali o profeta Elias pega o seu manto e cobre Eliseu, ou seja, uma atitude de eleição, de escolha, de chamado, a qual Eliseu, então, ele vai dizer para Elias, olha, espera eu despedir dos meus pais e eu voltarei para segui-lo. Jesus, em um dos seus evangelhos, vai dizer-nos o seguinte, olha, aquele que então põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Ou ainda vai dizer, olha, segue-me, deixe que os mortos enterrem os mortos. Então Jesus nos convida a poder segui-lo sem ficar olhando para trás, aquilo que passou, aquilo que estamos deixando, porque tudo isso pode nos impedir de seguir Jesus, de compreender o seu chamado na nossa vida. Então é preciso olhar para frente, porque quando nós estamos em Cristo, Ele quer conduzir a nossa vida para que assim possamos escrever uma nova história, partindo de Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser outra. Não podemos então ficar em dúvida, ou vou ou não vou, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Portanto, meus queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então sempre optar por Ele, porque os caminhos de Deus são caminhos que nos levam à vida e nos trazem felicidade. Essa experiência do salmista, o Senhor é a porção da minha herança. E muitas pessoas então pensam que herança é os bens materiais. A maior riqueza que nós podemos então deixar e transmitir para os nossos entes queridos, aqueles que estão à nossa volta, é essa fé no Deus que dá sentido para a nossa vida e orienta a nossa história. Que possamos então deixar-nos conduzir pelos caminhos do Senhor, ouvindo o seu chamado, sem olhar para trás, para que assim a nosso sim seja sim e o não seja não. Porque tudo que passa disso não vem de Deus, e nós queremos ser de Deus. E para sermos de Deus, é preciso nos abrir à sua ação redentora e transformadora, que quer construir o homem e a mulher nova em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família, ative aí o seu sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando, deixe seu like, seu joinha, para que possamos fortalecer esse nosso canal. E vamos então evangelizar também, aproveitando esse espaço que nos é concedido pela internet e nos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Espero por você.